Vocês se lembram? Alguém tem algum ponto assim que quer tirar alguma dúvida? Tá tranquilo? Bem. Não, eu achei que foi bom, porque tinha uma outra menina que colocou bastante coisa a respeito da irmã, né? Achei que foi Ah, bem bacana. foi, alucinei. Bem legal. Ilustrou É, bem, né? foi bem. Ilustrou bem mesmo. Bom, então vamos lá. E aqui nós vamos ver os transtornos do capítulo principal, o toque, né? Então aí aqui hoje é só critério, a gente vai passar a tentar fechar ele hoje e semana que vem entrar em transtornos dissociativos. Dissociativo de identidade e personalidade múltipla, né? Bom, vamos lá, o toque. Presença de obsessões, compulsões ou ambas. Então, aquilo que nós vimos. Eu posso ter só obsessões e com ausência de compulsões. Geralmente está acompanhado com a compulsão, porque a compulsão é o comportamento na tentativa de neutralizar a obsessão. Então, ó, pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que, em algum momento, durante a perturbação, são experimentados como intrusivos e indesejados e que, na maioria dos indivíduos, causam acentuada ansiedade e sofrimento. Então, o primeiro critério, presença de obsessões, né? E aí nós vimos que a obsessão ele vai ser o quê? Pode ser um impulso, uma imagem ou um pensamento recorrente e persistente. O indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens ou neutralizá-los com algum pensamento, com algum outro pensamento ou ação. Como a obsessão ela gera desconforto, a pessoa vai tentar neutralizar. Aí a tentativa de neutralizar, sabe quando alguma coisa ruim invade a sua mente, assim que você quase balança a cabeça para ver se livra do pensamento? Tem uma tentativa de neutralização. Ela pode ser através de pensamento, por exemplo, vou contar até 10 para me auxiliar lidar, ou com comportamento, né? Checagem, organização, que é aquela foto do slide inicial. Então, critério de toque. Tem obsessão, essa obsessão causa desconforto, é recorrente, é persistente, é uma imagem, é um pensamento ou é um impulso. Impulso aqui é algo que vem mais do inconsciente, né? Aquele impulso que o indivíduo tem. E aí a compulsão ligada ao comportamento. As compulsões são definidas por dois critérios: comportamentos repetitivos, lavar as mãos, organizar, verificar os atos mentais, ou atos mentais. Então, eu tenho o comportamento ou a parte mental, que são os atos. Orar, cantar, repetir palavras em silêncio, que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão, de acordo com regras que devem ser dirigidas, rigidamente aplicadas. Então, é isso que nós vimos, né? Primeiro ponto. Tenho lá a obsessão e eu tenho a compulsão como uma resposta. Compulsão, comportamento público ou pode ser privado, né? Pensamento, ritual, uma oração, um mantra. Os comportamentos ou atos mentais visam prevenir ou reduzir a ansiedade, ou o sofrimento, ou evitar algum evento ou situação temida. Entretanto, esses comportamentos ou atos mentais não têm uma conexão realista com o que visam neutralizar ou evitar claramente. Essa é a parte disfuncional. A compulsão não cumpre o seu papel, que é neutralizar a obsessão. Se a compulsão neutralizasse, a pessoa ficaria bem. Quando ela tem lá, daquele exemplo lá da Virgem Maria, né, a imagem que a pessoa tem da Virgem Maria em um ato sexual, causa extrema ansiedade, desconforto, angústia, tensão emocional. Se o comportamento que ela executa aqui, e aí público ou privado, consegue resolver essa situação, então ela lidou de forma eficiente. O que acontece com a compulsão é que ela não consegue resolver. Ela retira a imagem naquele momento que em seguida volta. Por isso que o desconforto do toque ele é tão grande,
porque a pessoa gasta a energia dela lidando com a obsessão. E aí, aquilo que, quando a gente vai olhar para a teoria da aprendizagem, quanto mais você executa um comportamento, ele habitua, né? Então, essa compulsão, ela vai se tornando habitual. E qual que é o outro ponto, né? Que eu tenho aqui para que essa compulsão, ela solidifique? Ela se tornou habitual. Quando eu executo uma compulsão, aí a imagem da Virgem Maria some. Eu não tenho um rebaixamento de ansiedade, tensão psicológica. Aqui eu tive o quê? Um reforço pela retirada do sofrimento. Reforço negativo. Reforço não é o mecanismo que torna cada vez mais persistente? A gente não reforça para aumentar a frequência do comportamento? Então, aqui eu estou vendo que a compulsão, a frequência dela só tende a crescer. Por quê? Quanto mais eu executo, mais habitual ela torna. E quanto mais eu executo, mais ela auto se reforça porque ela elimina a tensão. Só que, ao mesmo tempo, ela não é capaz de resolver o que está por trás da obsessão. A obsessão logo depois volta. E aí eu começo o ritual novamente. Aquele é o critério A, né? Então, eu tenho lá obsessão e compulsão. Critério B. As obsessões ou compulsões tomam tempo. Tomam mais de 1 hora por dia ou causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. A pessoa gasta energia, gasta tempo, ela sofre com a crítica social. Lembra do exemplo da nossa colega no encontro passado, que a família acabava não validando o sofrimento dela? Então, a pessoa sofre por causa da validação social que ela não obtém. Critério B ligado ao sofrimento, né? Tempo ou sofrimento. Critério C. Sintomas obsessivos compulsivos não se devem a efeitos fisiológicos de uma substância. Comportamentos de adição, né? Ou alguma condição médica, como, por exemplo, alguma medicação. Então, se eu for fazer a avaliação, ela não surgiu após o início de uma substância, de um tratamento, de uma medicação, de um tratamento oncológico, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Diagnóstico diferencial a gente está fechando. Perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental. Os critérios são simples, né? Eu observei compulsão, está ligada a uma obsessão, causa sofrimento e não é medicação ou nenhuma adição. Isso aqui é um toque. Fechei o diagnóstico. E aí eu posso especificar o quê? Se ele tem um insight ou não tem um insight. A pessoa percebe que ela está executando aquela rotina compulsiva com insight. Ah, ela não percebe sem insight. A pessoa percebe que ela está lavando as mãos constantemente. O álcool agora, né? A pessoa percebe que de 2 em 2 minutos ela passa álcool nas mãos. Com insight, sem insight. Esse comportamento a questão do álcool pode virar um transtorno obsessivo compulsivo, ligado a um medo constante, e aí gera-se uma compulsão, que é um comportamento ali para evitar neutralizar esse medo. Basicamente, mesmo mecanismo, né? Com insight pobre, o indivíduo acredita que as crenças ou transtornos obsessivos compulsivos são provavelmente verdadeiras. A pessoa, no caso, com insight pobre, é o que? Ela acredita naquilo. Ela acredita que se ela passar álcool constantemente nas mãos, ela não vai pegar coronavírus. Isso aqui é tudo relacionado ao insight, né? O quanto que ela percebe da disfuncionalidade. Lembra que nós falamos também na semana passada do pensamento mágico? Né? O toque está ligado a um pensamento mágico. Se eu contar até 10 antes de fazer tal ação, então o resultado vai ser positivo. Uma conexão mágica. Aí, na ausência de insight, ela não percebe que aquilo ali não faz sentido, que não há uma relação causal. Crença delirante.
né? Insight ausente ou crença delirante. O indivíduo está completamente convencido de que as crenças do transtorno obsessivo compulsivo são verdadeiras. A crença delirante, ela está presente em outros transtornos, né? É que nós temos lá do espectro da esquizofrenia. Então, aqui eu preciso tomar cuidado com o diagnóstico diferencial para diferenciar se realmente eu estou diante de um toque ou diante de crenças delirantes, de algum outro transtorno, né? E aí o tique. O tique não é um comportamento motor? A compulsão também não é um comportamento motor? Eu tenho a compulsão mental, mas eu tenho a compulsão ali que é um comportamento motor. Transtorno de tics, nós não vimos lá no transtorno de neurodesenvolvimento, nós pulamos. Mas o tique é um comportamento motor que a pessoa se vê forçada a executar. Então, eu vou precisar fazer esse diagnóstico diferencial do transtorno de tique para o transtorno de toque. Isso que ela está executando está muito ligado ao motor, pode ser um tique. Só que o tique tem um detalhe que é o seguinte, o tique ele não tem uma obsessão muito definida por trás. A pessoa que tem um tique assim de piscar, ela não, é um tique. Ela é motor, só que ela não tem uma obsessão mandando ela piscar. E esse é um exemplo, eu tenho vários outros tiques, que são comportamentos repetitivos, né? Só diagnóstico diferencial. Transtorno de toque, fechou, tranquilo? Camilo, digamos, vamos dizer, o camarada tem aquela questão de que ele saiu, fechou a porta, aí chegou lá na frente, pô, não, será que fechei, voltei e tal. Ele pode também criar procedimentos, né, que, que leve a ele uma certeza de que ele fechou, não fechou. Vamos supor, ele fecha e aí ele prendeu né, uma coisa qualquer, vamos supor, uma chave, um cordão, seja lá o que for, que ele, para que ele esteja com ele na mão é porque ele fechou a porta. Uhum. Ele fecha, destravou, então ele está com ele. Então ele saiu com ele na mão. Aí ele diz assim, pô, será que fechei? Ele, pô, estou com o cordão na mão, então fechei. Isso pode acontecer? Isso é uma coisa Pode. factível? Aí, Fernando, assim, pode ser que ele consiga lidar com essa Pois é. dúvida, né? De forma que ele neutralize a dúvida. Mas aí Uhum, você pensa assim, e aí a gente tem no tratamento, nós temos estratégias de neutralização das compulsões. Isso aí está uhum. muito próximo de até uma estratégia de intervenção, né? Agora, tem algumas obsessões que é difícil você colocar uma estratégia assim. Imagina a imagem lá da Virgem Maria. Qual que é a estratégia que você vai ter É, para bloquear, entendeu? é. Eu estou dizendo até ele próprio montando essas estratégias, né? Não é Uhum. nem É, orientado por ninguém, né? pode, mas eu Mas estou essa dizendo. aí, Sim. terão algumas que não terá estratégia possível, né? Tem umas que não vão ter, né? É, Mas assim, no tratamento ainda tem estratégias para prevenção da compulsão. Mesmo igual essa que é uma imagem mental ou um pensamento, eu ainda vou ter estratégias para lidar com a compulsão, para neutralizar a compulsão. Isso não é, quer dizer que eu vou evitar a obsessão. e mesmo essa estratégia que ele possa usar para resolver, né, para poder conviver com aquela outra situação, não significa que não se deva é, refletir sobre ela, porque, querendo ou não, ele passou a ter uma coisa que não necessariamente precisaria ter na vida, né? Uma tarefa a mais, né? É, então, É o mesmo. fato, o fato dele ter conseguido uma estratégia que foi capaz de tirar ele do sofrimento maior, não deixa de ser uma coisa que, de repente, cabe, né? Cabe reflexões e tal, ajudar, se ele achar que... Né? E o tique também, pelo menos a minha impressão é que, normalmente, a própria pessoa sequer percebe que ele existe, né? O tipo é mais automático, né? Como você falou, não só não tem alguma coisa mandando ele fazer, como ele
Às vezes, ou na maioria das vezes que eu percebo, a pessoa não se dá conta que tem aquilo, né? O dia que nós pulamos o critério, eu não me recordo de cabeça, porque é muito transtorno, mas o dia que ele está no DSM, lá no começo do manual, porque ele é um transtorno ligado ao neurodesenvolvimento. Então, ele tem uma base biológica mais forte, igual está lá o TEA, né? Está lá o TEA, está lá o TDAH, transtornos de aprendizagem. Então, eu vou pegar esses transtornos do início do manual, eles têm uma base biológica mais forte. Mas eu não... Márcia, e as manias, que na verdade o toque são manias também, que a pessoa acaba ficando, como você falou, vira uma rotina. E muitas vezes, quando elas estão numa situação de estresse, elas não conseguem pensar, elas já executam automaticamente. Uhum, boa. No caso, por exemplo, uma época que eu atendi um paciente, ele era médico recém-formado. E ele dobrava as mãos e ficava passando assim no sofá do atendimento, né, na poltrona, e até sangrava. E como eu não trabalho com a linha do TCC, eu acabei encaminhando, porque eu achei que Uhum. era o mais adequado no momento, né? Mas, assim, eu percebi que em determinados assuntos sobre o que ele falava, ele ficava com esse toque um pouco bem mais acentuado, quando ele se tocava nesse assunto, entendeu? Determinado assunto, que o deixava mais estressado, ou eram algumas questões que ele não conseguia lidar. É, é, roer unha, por exemplo, E mania. exatamente, ele começou com ele já desde a infância ele começou com roendo unha. Uhum. E só que aí ela não é toque. Ela é É uma mania. é, mas mania não é um termo legal, porque a gente tem a mania lá do bipolar, né? Que é uma É. outra coisa. Isso é basicamente uma estratégia de enfrentamento. Quando eu estou roendo unha aqui, eu estou com uma estratégia de enfrentamento do quê? Estou enfrentando a ansiedade. Quando ele está aqui, ó, às vezes ele está, não estou falando que é isso, desse exemplo, né? Mas ele está lá, às vezes, passando a mão lá, ele é uma estratégia de enfrentamento para lidar com uma outra situação. Aí, por que que não é toque? Porque não tem a obsessão. Pode ser que tenha, que eu não conheço esse caso, né? Mas no caso, por Hum. exemplo, de roer unha aqui, ó, eu estou lidando com a minha ansiedade. E não com um pensamento desagradável que vem aqui e me fala coisas desagradáveis. O toque, ele é egodistônico. O que é egodistônico? O sujeito não concorda. Se eu concordar com a imagem da Virgem Maria e eu sentir prazer, não é toque. O toque é o quê? Egodistônico. Eu não concordo. Aquilo me causa repulsa. É uma obsessão. E aí eu tenho a compulsão. Tem No o pensamento obsessivo, é isso. obsessivo. O pensamento obsessivo, e É, não uma situação de estresse que ele possa desenvolver esse toque, é isso? isso. Aí, no caso, por exemplo, a situação de estresse, eu fico muito nervoso, por exemplo, em contato social, um transtorno de ansiedade social. Eu fico muito nervoso no contato social, e aí uma forma que eu acabo de forma automática, involuntária, eu fico esfregando muitas mãos. Isso aqui é uma resposta à minha ansiedade social, é um comportamento de enfrentamento. Ele é Entendi. funcional? Não. Ele é desadaptativo. Mas esse aqui que eu faço constantemente, ele não é um toque. Ele é uma resposta à minha ansiedade social. Aí eu vou tratar um paciente como esse, né? Hum. Isso aqui, ele está manifestando, respondendo ao quê? É um quadro de ansiedade, digamos. A minha estratégia não vai ser na prevenção de compulsões. Minha estratégia vai ser no quadro de ansiedade dele. O toque, não. A estratégia está muito voltada para a prevenção do ritual. Por quê? Porque pode ser que você não consiga neutralizar a obsessão. A imagem da Virgem Maria pode ser
Rosana, que ela não pare de voltar. Entendi. Aí você vai neutralizar o comportamento que está seguindo, que é disfuncional, e vai auxiliar ele a lidar melhor com aquela imagem, e você vai fazer uma exposição. Ele vai ter que lidar melhor com aquela imagem para descarregar aquela carga emocional negativa. Para quando ela vier, sabe quando você faz meditação, na meditação você fala assim, não se trata de não pensar ou de bloquear os pensamentos, trata-se de deixar eles passarem. No caso dessa imagem, não é bloquear ela, porque eu não vou conseguir. É auxiliar que ele consiga deixar ela passar. E ela só vai passar se essa carga emocional estiver mais reduzida. Complicadinho, não é? Intervenção, assim, intervenção nesses transtornos que são muito... que tem reforço, né? Um transtorno que ele tem reforço, que ele teve uma habituação clara e que ele tem um mecanismo de reforço. Você basicamente, eu arrisco falar que para ter um resultado assim seguro, você tem que usar a intervenção protocolizada, que é o quê? Baseada em evidência. Quando você vai pegar o toque, você tem muitas intervenções que foram testadas, né? Protocolizada é o quê? Montou um protocolo, um padrão de atendimento, grupo lá com 200, 300 pessoas, testa aquela intervenção para ver se o resultado vai ser satisfatório. Então, a gente tem várias intervenções para toque, elas são intervenções seguras e elas te dão um caminho claro de o que eu vou fazer para bloquear aqui essas compulsões. E com relação a essas obsessões que eu não consigo trabalhar, por exemplo, isso é uma imagem. Como que eu vou fazer? Então, elas têm um caminho mais claro. Eu vou fazer uma exposição imaginativa? Será que é interessante eu colocar esse paciente para entrar em contato com essa imagem na minha crença de terapeuta, de que se ele tiver em constante exposição, né, em constante contato lá com o evento aversivo, a tensão emocional vai reduzir e aquele evento vai entrar em uma habituação. Será que isso vai funcionar? Né? Então, aí esse tipo de transtorno, a gente precisa realmente recorrer ao que está testado, baseado em evidência e aí adaptar para o seu jeito de ser, a forma que você trabalha na terapia, né? Entendi. Tranquilo? Tranquilo? Não, porque é só assim um exemplo. Ele era estudante de medicina e todas as vezes que ele vinha do Hospital Pérola Baiton, que é um hospital que tem aqui em São Paulo, é um hospital público, ele estava na área de ginecologia, só que era uma área que estava com pacientes terminais. Então, todas as vezes que ele, jovem, com 22, 23 anos, todas as vezes que ele voltava, que ele ia para a sessão depois, que ele voltava da residência desse hospital, aí ele via casos graves, aí ele voltava com muito, assim, como eu falo, como se ele estivesse se autolesando mesmo. Uhum. Aí... Ele não chegava a se cortar, mas ele ficava esfregando assim, os dedos até quase sangrar mesmo. Eu ficava meio impressionada, porque todas as vezes que ele voltava, justamente do Pérola Baiton, que é um hospital que é mais pesado, assim, né? Aí ele não tinha como sair do contato, porque ele estava fazendo residência ali, né? Aí tem várias coisas, né? O tratamento é muito complexo. Tem a questão da regulação emocional. Ele não... lembra que nós vimos lá o transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de adaptação? Espera-se que ele se adapte. Ao hospital, ele trabalha com pacientes terminais. Eu não tenho outras pessoas, outros profissionais lá trabalhando com esses pacientes terminais e estão funcionando. Então, eu espero que ele se adapte. Se ele não está se adaptando, eu tenho um problema de adaptação. Esse problema de adaptação está relacionado a um estressor muito claro. Que a gente, quando a gente vai, né, vai montando esses quadros assim, eu posso estar diante de algum quadro de transtorno de adaptação, algum quadro relacionado a um estressor, alguma dificuldade de regulação emocional, a carga emocional é muito forte, ele não consegue regular essa carga emocional. É carga emocional para regular? Como que eu regulo?
Aí eu tenho vários caminhos para regular a carga emocional. Essa imagem de um paciente terminal, tá ligado? Vamos lá na infância. Teve alguma experiência lá na vida pregressa dele com relação a Não. algum ente querido? Aí seria um outro caminho de tratamento, né? Eu perguntei, na época não. E aí tem tudo aquilo que lembra que nós vimos no TEPT lá, que a gente ainda tem as memórias emocionais, memória de medo e trauma, que elas podem estar dissociadas, que ele pode não ter elas na consciência. E aí o trabalho do terapeuta vai ser de simbolizar esse conteúdo mêmico, vai ser de colocar em palavras essas emoções. Mas assim, é muita coisa, né? Vamos lá. Vamos. Dismórfico corporal. Não, vamos fazer assim, ó. Falta 1 minuto. Vou encerrar ela aqui e eu abro novamente, pode ser? Vou encerrar essa reunião aqui e eu abro ela novamente para gente, Tá bom, tá ótimo. tá bom? Que a Tá. gente já começa o desmorfo corporal e já para percorrer.